Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver sobre escopo do projeto. Então, só para a gente se situar aqui, a gente está trabalhando com gestão de projetos e na aula anterior nós vimos sobre introdução ao gerenciamento de projetos. Então, projeto seria um conjunto de atividades com início, meio e fim e com restrições principalmente de custo e de tempo. Então, esses meus recursos, tempo e dinheiro, são recursos limitados e justamente por isso eu preciso gerenciar esse projeto para que eu não extrapole o projeto em termos de prazo ou de orçamento. E aí, na aula de hoje, dando continuidade a esse nosso módulo de gestão de projetos, a gente vai entender como que o escopo do projeto pode me ajudar e por que ele é tão importante. Então, se a gente pegar só o significado, de escopo, eu poderia definir aqui com vocês que é como se a gente fizesse uma linha, tá? E dissesse, olha, isso aqui está incluso no meu projeto, isso aqui não está incluso no meu projeto. Então, é basicamente isso, é essa definição que eu quero que vocês tenham agora para a gente continuar essa aula aqui. Eu definir, olha, isso aqui faz parte, isso aqui não faz parte, tá? Então, se eu pudesse mostrar uma figura para vocês, que é essa figura aqui, eu tenho o escopo, ele está sendo limitado pelo tempo, pelos recursos e pela qualidade que eu quero que tenha o meu projeto. Então, eu tenho essas restrições aí, e aí, considerando todas essas restrições que eu tenho no meu projeto, é o que eu vou trabalhar justamente no meu escopo. E é muito importante, gente, que esse escopo, ele esteja muito bem definido, tá? É uma das primeiras etapas que a gente está vendo aqui, justamente que essa é a segunda aula sobre gestão de projetos. E aí, por que ele precisa estar bem definido? Porque quando chegar mais na frente, que a gente vai começar a definir as atividades que eu preciso para executar determinadas fases, determinadas entregas, e eu preciso elaborar um orçamento, se eu não definir muito bem o meu escopo agora no início, a gente vai ficar perdido, tá? Você não vai saber, nossa, isso aqui tá incluso, isso aqui não tá, e aí essa atividade aqui precisa, essa atividade não precisa, essa atividade aqui, será que eu posso eliminar, se não vai ter prejuízo? E aí isso aí vai impactar tanto na questão do teu tempo, que você teve que definir para o teu cliente, não, meu projeto vai ficar pronto, esse teu produto aqui vai ser entregue com tanto tempo e com tanto de orçamento. Então, se a gente não define logo no início muito bem, não esteja muito bem amarrado, muito bem delimitado esse teu escopo, você vai ter sérios prejuízos mais na frente, tá? Porque essa fase ela não foi bem feita, ela é crucial para as etapas seguintes. E aí, se eu pudesse dar uma definição aqui para vocês, o gerenciamento do escopo do projeto, ele inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho e apenas o trabalho necessário, tá? Então, é importante a gente frisar aqui que não é que é proibido, mas que é não desejável, obviamente, a gente ter desperdício. E como é que a gente pode evitar desperdícios tratando, à luz dessa fase? A gente tem justamente, olha, se você definiu que isso aqui faz parte e isso aqui não faz parte, então o que não faz parte a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa elencar atividades. E aí o gerenciamento do escopo está relacionado principalmente com definir e controlar o que está ou não está incluído no meu projeto. E, obviamente, essa etapa ela tem que ser acordada com o cliente, porque afinal você está fazendo o projeto para o teu cliente. E aí, para saber para o cliente é importante o quê? O que inclui esse projeto para o teu cliente? O que para ele é essencial de entrega e o que para ele não é secundário, tá? O que seria secundário para o teu cliente? E aí, a gente tem que o projeto ele vai fornecer um produto singular, que a gente chama de entregável para o cliente. Então, os produtos fornecidos pelo projeto, eles são singulares, tá? Mas eles dividem-se em partes, subprodutos, elementos e componentes. E aí é justamente através dessa divisão, em partes, subprodutos, elementos e componentes, que a gente vai trabalhar para que seja mais fácil eu conseguir entregar e para eu conseguir planejar esse projeto, para eu poder entregar esse produto, esse serviço no final para o meu cliente, tá? Aí, se a gente tiver, por exemplo, um projeto de um desenvolvimento de um novo veículo, então eu tenho subprodutos ou entregáveis. Eu tenho o próprio veículo, obviamente, porque aí quando a gente fala assim, nossa, pensa num projeto de um novo veículo, aí você pensa,
o entregável é o novo veículo e pronto, e é isso, né? Ou subproduto ou entregável, tá? São sinônimos. E aí você pensa que é só o próprio veículo, mas não. A gente tem mais entregas aqui para serem feitas. A gente tem um novo processo produtivo para o veículo, inclusive o desenvolvimento de fornecedores. Aí você pergunta, como assim, Thalita, desenvolvimento de fornecedores? Pensa comigo, você não vai estar desenvolvendo um novo veículo? Então, será que você não precisa de novos fornecedores ou os fornecedores dos veículos que você já tinha, né, na tua linha ali de produção, eles atendem a esse teu novo produto? Então, se você precisa, né, se você está elaborando um novo produto, pode ser que você precise de pensar em um novo processo produtivo e também pensar no desenvolvimento de novos fornecedores. E aí a gente tem também a formação da mão de obra. Esse novo produto, a gente está falando de um novo veículo, né? Esse novo veículo ele pode precisar de uma nova qualificação de uma mão de obra ou de contratação de mão de obra. E tudo isso aí vai estar incluso no projeto também. Porque aí a gente pensa, vai ser um novo veículo, e aí você pensa só, né, no físico ali, no que é visível, que é só você entregar aquele novo veículo e pronto. Mas tem o desenvolvimento de um novo processo produtivo, a gente tem essa questão da formação de mão de obra, a gente tem treinamento dos distribuidores, né, o que a gente já comentou aqui. A gente tem o sistema de produção e distribuição de peças de reposição. Ora, se é um novo veículo que está no mercado, eu tenho que pensar em peças de reposição para esse novo veículo também, porque a gente tem que pensar que aquele veículo vai precisar de manutenção, a gente tem que pensar que aquele veículo, ele de repente vai precisar de um novo sistema de produção também, tá? Desenvolvimento do manual do proprietário. Então veja só que coisa, a gente pensa desenvolvimento de um novo veículo e aí subprodutos ou entregáveis, então a gente tem uma série de coisas aí. E aí, definição do escopo do projeto, né, que é tudo aquilo que o projeto deve ou não incluir de forma muito sucinta, mas queria deixar claro aqui com vocês a diferença, tá, entre o escopo do produto e escopo do projeto. Porque quando a gente fala escopo, né, eu tô falando aqui escopo, mas só que a gente está falando de escopo do projeto, tá? É tudo aquilo que está incluído ou não no projeto. Para esse nosso exemplo que eu trouxe de um novo veículo, a gente tem tudo aquilo ali, né, que estava incluso no que a gente colocou como escopo, como entregáveis, o próprio veículo, um novo processo produtivo, a formação de mão de obra, desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento do manual do proprietário, pensar em como que vai ser a distribuição das peças de reposição. Então tudo isso aí são os meus entregáveis. E aí eu tenho que pensar agora o escopo do produto, tá? Por exemplo, então o meu produto lá, pegar o produto principal desse meu projeto que eu estava falando, o veículo propriamente dito. Aí, poxa, esse meu produto, né, que a gente está trabalhando agora com o escopo do produto. Esse meu produto, que é o novo veículo, ele vai poder... quanto que é a potência dele, do carro? Ele vai poder... tem quanto na questão... Como que é a questão de segurança dele? Ele vai ter... sei lá, vai ser só a versão automática ou tem a versão... A gente pensa também na versão manual. E aí como que vai ser as versões diferentes do carro lá? Vai ter banco de couro? Não vai? A roda aro 15, aro 16? E aí a gente começa a pensar no escopo do produto, tá? A gente pensou no escopo do projeto primeiro e agora a gente está pensando no escopo do produto. E aí só uma observação que eu queria fazer aqui, mas mais na frente a gente vai trabalhar com o Scrum, né? Mas aí antes de trabalhar com o Scrum, que aí seria um Scrum, guarda aqui um pouquinho, tá? A gente vai ver isso em próximas aulas, mas só um spoiler, o Scrum seria um framework, tá? De metodologias ágeis para o gerenciamento de projetos. E aí... Nesse tipo de projeto, né, em ambientes ágeis, ambientes adaptativos, a gente normalmente tem um alto grau de risco e de incerteza. Então, como a gente tem essas características, então esse escopo do meu projeto, ele tende a mudar com frequência, tá? Então a gente tem essa observação aí.
Então, os métodos ágeis, né, como é o exemplo do Scrum que a gente vai ver aqui, eles passam menos tempo tentando definir e acordar o escopo no estágio inicial e passa mais tempo estabelecendo o processo para descoberta e refinamento constante. Então, isso é uma característica em ambientes ágeis, ambiente com alto grau de risco ou incerteza. E aí, agora vimos então, né, vimos o escopo do projeto, sabemos agora diferenciar o que é escopo do projeto, o que é escopo do produto, vimos que nós temos entregáveis e agora a gente precisa pensar na declaração do escopo do projeto. E aí seria a descrição do escopo que devem contemplar as principais entregas, as premissas e as restrições. Alguns momentos, simplesmente a gente vai ter que dizer assim, olha, isso aqui não está incluso no projeto, a gente não tem como entregar isso. Ou então a gente vai ter que assumir que, olha, esse veículo aqui, como a gente estava tratando, né, vai funcionar se, por exemplo, a temperatura não for acima de 60 graus. Se for acima de 60 graus, o carro não vai funcionar, não vai ligar. Então a temperatura muito abaixo. Não sei, estamos supondo aqui. Mas aí só para vocês entenderem que dentro desse escopo também eu já tenho que trabalhar quais são as minhas premissas, quais são as minhas restrições e principalmente, né, que é o que a gente estava vendo até agora, quais são as minhas entregas, tá? Então a gente começa a pensar no detalhamento do escopo, e aí é uma das partes mais importantes que a gente tem para conseguir visualizar de forma rápida, tá, o que está incluso e o que não está incluso no meu projeto, que aí seria justamente através da estrutura analítica do projeto, que é o que a gente chama de EAP. A gente vai estar trabalhando aqui. Então, eu tenho, por exemplo, vou colocar a figura aqui de um AP. Eu tenho aqui esse produto, né? E aí eu tenho componente e aí vou colocando esses componentes aí. Então, a minha EAP, se a gente pegar ali, pegar a definição, seria a decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, a fim de atingir os objetivos do projeto e criar as entregas que são requeridas. Então eu tenho o nome do projeto, né, as entregas, para eu entender quais são os meus entregáveis e para que aquilo fique mais visualmente fácil de eu conseguir visualizar isso aí. Então coloquei aqui uma EAP de, por exemplo, projeto de sistema de gerenciamento de valor. E aí eu tenho nessa primeira caixinha aqui avaliação de necessidades. Então dentro dessa avaliação de necessidades, eu tenho aí, por exemplo, esses entregáveis aí de auditoria do sistema atual, determinação de requisitos, desenvolvimento de alternativas, desenvolvimento dos requisitos do sistema. E aí dentro de cada caixinha eu tenho que dizer o que vai estar contemplado dessa caixinha, tá? Quais são os subprodutos. Outro exemplo de uma EAP que eu coloquei aí, que foi retirada do PMBOK, né, que é a Bíblia de gerenciamento de projetos, é, por exemplo, produto de software. Então, eu tenho gerenciamento de projetos, requisitos dos produtos, design, detalhes, construção, integração e teste. E aí, dentro de cada um desses, eu tenho aí um subproduto. Então, por exemplo, para requisitos do produto, tem que pensar nos requisitos em termos de software, de documentação de usuário, de materiais, de programa e de treinamento. Então, para a gente pensar nessa administração do escopo, tá? O escopo do projeto também pode ser entendido como a abrangência dos produtos do projeto, como a gente já falou aqui, e essa administração do escopo, ela define justamente até onde o meu trabalho vai, tá? E aí, recapitulando, por que é tão importante eu falar isso logo no início, né? Deixar isso muito claro com o meu cliente. Porque pode ser em algum momento o teu cliente fala, não, mas está faltando isso aqui. Não, mas não foi entregue isso aqui. E se esse documento, tá, se não for muito bem formalizado, pode trazer problemas para o gerente de projetos. Então, o meu escopo, ele diz, né, para todo o trabalho que vai ser necessário para que o projeto ele tenha sucesso e principalmente, né, não apenas, mas que ele também não desperdice em recursos. Imagina se a gente não limita muito bem o que está nesse meu projeto, o que está dentro e o que não está, e simplesmente eu saio fazendo, né, a tua equipe sai fazendo um monte de atividades que não são necessárias, tá? Isso aí vai custar tempo para a tua equipe e vai custar dinheiro, principalmente, e obviamente ninguém quer extrapolar o orçamento e nem passar do prazo.
Então, só para a gente deixar claro aqui, para a gente poder fechar, eu tenho esse título do projeto, né? Detalhamento do escopo do projeto e detalhamento dos pacotes de trabalho. Pacote de trabalho aí é a minha última caixinha, tá? O meu último componente aí dentro dessa minha estrutura analítica do projeto, ou que a gente chama de EAP, tá? Então é isso. Ideias principais que eu quero deixar muito claro aqui. Escopo, a abrangência dos produtos do projeto, declaração do escopo, definição sucinta dos produtos do projeto ou de seus objetivos, detalhamento do escopo, divisão sucessiva dos produtos do projeto até o nível de pacote de trabalho. A minha AP é a representação gráfica do meu detalhamento do escopo, tá? Então, vou dividindo aí o escopo, é o meu detalhamento. E aí, quando eu represento isso de forma gráfica, é justamente a minha EAP, que é, acho que talvez a parte mais importante da aula de hoje, tá? Obviamente, a gente tem que saber o que é escopo, e aí a principal saída que eu quero que vocês tenham em mente hoje é justamente essa EAP. A lista de entregas é a estrutura analítica, é a AP em forma de lista, e o pacote de trabalho é o último nível de estrutura analítica, tá? Então é isso. Obrigada.